que foi invadida em 1975 por pessoas que não tinham, que estavam com problema de moradia. Nessa época o Brasil era uma merreca. Estava muito ruim o Brasil nessa época, sabe? Os militares estavam quase ali já falta de emprego, a inflação altíssima, Delfim Neto endividando o Brasil, tomando dinheiro emprestado ao FMI, para construir o quê? Construir a ponte Rio-Niterói, construir a Transamazônica, sabe para quê? Aí o Brasil começou, o cidadão do Brasil, o trabalhador, começou a perder emprego. Por isso que essas comunidades foram invadidas, essas terras ociosas, esperando especulação imobiliária, esperando encarecer para o cidadão vender depois. Aí lá no centrão do Morumbi, uma região muito valorizada do Morumbi, ali perto do estádio do Morumbi, tem essa comunidade. Eu entrei lá para descrever essa comunidade, falar dessa comunidade. Mas eu não falo como um historiador, eu falo como um romancista. É claro que eu tenho a realidade dos fatos da favela, da comunidade, mas eu transfiro para a ficção. Você entendeu? Eu gosto de escrever ficção. Sou um escritor muito criativo em relação a escrever, a sair do lugar comum e traduzir isso em uma história ficcional. Então esse é o meu livro, Paraisópolis, Caminho de Vida e Morte, que é o quarto livro. Aí esse aqui, ó. Esse aqui. O sequestro do negativo exposto. Aí vocês perguntam, que diabo é negativo exposto? O que é negativo exposto? O que é negativo? É claro que é mais ele. Sabe o que é negativo? De cinema. Lembra não aquele negativo que a gente batia nessas máquinas aqui, ó? Eu trouxe essa máquina para mostrar para vocês. Então aí, ó, negativo é isso aqui, gente, ó. Isso aqui é negativo, ó. Isso aqui é negativo, ó. Você bate a fotografia, ó. Bate a fotografia. Se eu fechar aqui, ó. Se eu fechar aqui e puxar o filme, eu estou fotografando vocês, ó. É claro que a foto vai sair uma merreca. Porque eu não. Para você bater foto com essa máquina aqui, você tem que ser um fotógrafo. Tem que entender de luz, tem que entender de velocidade do filme, a velocidade da fotografia. Então eu escrevi esse livro, o Sequestro Negativo, por exigência do mercado. O mercado estava cobrando que eu escrevesse. Meus amigos, escreve um livro sobre a nossa profissão. Aí eu escrevi um livro sobre a profissão, mas eu escrevi um romance policial. Eu não podia descrever uma coisa como se fosse uma realidade absoluta. Então eu transferi isso por um romance policial. Milhares de metros, quilômetros de negativo. Esse negativo ia para um laboratório. Alguém numa Kombi pegava esse negativo. Um monte de lata de negativo. Botava numa Kombi. Levava demorado pra caramba. Então no meio do caminho, uma quadrilha achou que podia ganhar dinheiro roubando, sequestrando esse negativo. Por quê? Porque tinha a imagem do Pelé, era um comercial. E o outro era outro comercial do Guaraná. Porque daí o Guaraná e Coca-Cola começavam a brigar, Ambev e Coca-Cola brigando. Porque queria criar a Ambev, juntar a Brahma e Antártica. Mais ou menos. Aí a Coca-Cola se juntou para não acontecer essa criação da Ambev. Então eu ficcionalmente, eu criei dois comerciais com essa briga entre Coca-Cola e Guaraná. E esses dois comerciais, esses negativos desses dois comerciais são assaltados. Aí dá e resgate para poder. Porque a Copa do Mundo da Coreia e do Japão ia começar. Você entendeu? Tem uma amarração aí para poder contar a história. Então nada é por acaso, tudo tem uma amarração. Então foi daí que nasceu esse livro, por cobrança de pessoas da minha profissão. Aí Bexiga, um cortiço dos infernos, olha, Bexiga. Quem sabe o que é um cortiço, por isso que eu estou falando. Um cortiço é um inferno na Terra. Você entendeu? Quem conhece o cortiço, quem já entrou no cortiço, o meu cortiço, onde eu morei no Bexiga dos anos 80, 81, 82, 83, não era do inferno, porque tinha uma senhorinha que cuidava dele. Então eu morava no quarto, junto com dois amigos, nesse cortiço. Mas o cortiço do lado já era diferente. Foi invadido, já famílias italianas que criaram Bexiga, fizeram aquelas casas enormes do Bexiga e casas pequenas. As casas grandes, eu acho que a família acaba morrendo e tal, e as pessoas esquecem
casas lá, e depois aí as populações que vêm do Nordeste, do Norte, de Minas Gerais, acabam não tendo morar, invadem. Aí foram criados os cortiços em São Paulo. Mas, na verdade, morar em cortiço é muito pior do que morar numa comunidade, numa favela. Porque o cortiço você não tem espaço. Você está ligado a uma parede. Por exemplo, se um quarto tem 6 metros quadrados, aí vem uma pessoa lá, constrói, põe um madeirite, divide esse quarto e constrói 3 quartos dentro do quarto. E às vezes esse quarto é ocupado por mães que têm filhos. Você entendeu? Então por isso que é o cortiço dos infernos. Ele não podia ser do céu. Do céu é quem mora lá no Lupi, em Alphaville, em Tamboré. Quem mora do céu é quem mora lá, né? Então quem mora no cortiço mora. Então, é mais uma descrição de um ambiente geográfico onde eu vivi. Eu passei 3 anos lá também. Então eu falo do Bexiga. Eu perpasso pela história do Bexiga. E ensino esse personagem dentro da história do Bexiga. Então esse personagem vive dentro do cortiço e é um cidadão que não é visto por ninguém. Porque quem mora no cortiço não é visto por ninguém. A sociedade não vê quem mora no cortiço. O Estado que tinha que tomar conta e dar casa para as pessoas morar decentemente também não vê. Então as pessoas acabam sofrendo e morando num ambiente como esse. Sabe? Então o personagem desse livro não é visto. Ele vê todo mundo. Ele quer conversar com todo mundo, mas ninguém o vê. Ninguém. Sabe? Então é um livro, mais um resgate de alguma coisa que eu passei. E minha literatura, naturalmente, para ser isso, tem que ser uma literatura do sofrimento. Porque a minha vida não foi de alegria, não é? Não foi de boas-vindas. Eu vou escrever no mínimo para as pessoas se analisarem, para as pessoas ficarem pensando. Tudo bem que não chore, mas também não vai sorrir. Porque a minha literatura é uma literatura de alguém como vocês viram, eu sou. Aí outro dia, fazendo leitura da própria a partir de casa, eu fiquei muito alegre. Falei, meu filho veio com esse livro de 12 anos de idade, foi na feira, foi lá no Anhembi, na Bienal, e leu esse livro em duas metades. Vocês conhecem? Meu filho de 12 anos foi na Bienal, comprou 2 livros, leu esse em 2 metades do dia, e ontem, para minha alegria, ele falou que já deu outro. Então eu sou um pai besta, sei, eu estou fazendo leitura a partir de casa. Eu queria falar então a respeito da importância do saber, a importância do saber para o cidadão se desenvolver intelectualmente, materialmente. É o saber que traz tudo isso. Por isso que eu escrevi assim: bata de frente com o saber, amigão. Criançada, vá para cima do saber. Vá para cima sem medo dele. O máximo que pode acontecer com vocês é o saber, no primeiro momento, saber mais do que vocês. Mas aos poucos, você e o saber se equilibram e se entendem. Engula sopa de letra sem parar. Vocês têm que engolir sopa de letra. Mastigue as palavras sem ter medo de morder a língua. Encha a barriga de frases. Se farpe de períodos longos, sem medo de tropeçar nas frases e se empanturrar com elas. Vai para cima da leitura, principalmente a criançada, para cima da leitura, do conhecimento, até da informação, se for preciso. Escutando rádio, escutando novela, não sei o quê, ali é informação. Ali não é conhecimento. Conhecimento é diferente, saber é diferente, intelectualidade é diferente de informação. Informação, a gente tem que entrar aqui e sair aqui. É claro que serve para fofoca. Informação serve muito para fofoca. Mas o saber não. O conhecimento não. O conhecimento serve para a vida inteira. Ele vai levar, você levará essa questão do conhecimento para a vida inteira. E isso vai fazer com que você se torne um profissional competente naquilo que você se instruiu e estudou. O que seria importante para todo mundo do Brasil ter uma escola como os Céus, que eu admiro muito, eu faço palestra lá.
Quem conhece a escola dos céus aqui? Dos céus? Centro Unificado de Educação, Centro de Educação Unificado. Eu digo que é o seguinte, o Brasil inteiro tem que ter escola como os céus. Porque lá é o seguinte, a criança tem o que fazer. Tem a sala de aula onde ela fica 4h30 ou 4 horas, digamos. Aí depois ela pode ir para a quadra de basquete, jogar um tênis, jogar basquete, jogar futebol de salão, fazer alguma coisa. E depois tem o teatro. Então são 4. São 3 situações amarradas para sustentar a criança dentro da escola. São essas situações que amarram a criança dentro da escola. A tríade. É a tríade para a nossa independência. A independência das crianças do Brasil. Seriam escolas como os céus. Aí eu escrevi assim: o Brasil precisa de um tripé sólido, com patas de metal nobre, para sustentar a formação e a liberdade do bom cidadão. Educação, cultura e esporte. E isto está nessa estrutura chamada céu. Toda a escola tem que ser igual a ela. Para a nossa independência evidenciar e se firmar na família brasileira, só com essas 3 ações juntas, para tirar a criança da rua. Na minha rua eu vejo, quando eu morei para lá, hoje é menos, porque parece que a educação está sendo melhor cuidada, mais bem cuidada. As pessoas abriram os olhos. Você entendeu? Na minha rua eu via, e ainda hoje vejo, mas é menos, os pais que não cuidaram dos seus filhos, ou por uma questão de não saber o que o filho significa para eles, ou por questão de necessidades básicas de ter que trabalhar o dia inteiro e deixar a criança dentro de um cômodo, ou 2. Na periferia, principalmente naquela região da Zona Sul, Zona Leste, tem muito. Essa questão das pessoas terem invadido áreas de mananciais, perto de córregos, e feito suas casinhas. E nessas casinhas, essas crianças não têm onde ficar, não tem com quem conversar, vai ficar vendo televisão, uma criança de 5, 6 anos, elas vão para a rua, onde tem um lugar para se divertirem, é a rua. E essas crianças, quando não são olhadas pela escola nem pelos pais, na periferia tem muita gente que olha, muita gente que, adora elas. Criança com 9, 10, 12, 13 anos. Jovens assim que poderiam estar nessa escola como os céus, fazendo esporte, ou estudando, ou lendo. Então, o carinha lá, da boca de fumo, lá ele chama de biqueira, adora cuidar dessas crianças quando os pais não cuidam, para fazê-las avião mula, aviãozinho, sabe? Vai lá, e outra, o filho não tem dinheiro. Muitas crianças não têm como comprar um chiclete, aí o cara oferece tudo isso. Esse menino cresce mais um pouquinho, daqui 1 ano, 2 anos, ele está com uma motoca. E muitos deles aparecem com carro. E eu quero dizer para vocês que não admirem essas pessoas. Essas pessoas não devem ser admiradas que aparecem do dia para a noite, sem trabalhar oficialmente, num trabalho digno, e aparecem assim com a moto zero.